Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 8. Sabedoria para uma vida justa. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando mais uma vez a Tua bênção, o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, para que ao abrirmos a Tua palavra, o Senhor abra nossa mente para entendermos a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Conforta os corações, responde às orações e volte logo, querido Jesus, pois é em Teu nome que pedimos. Amém, Senhor. Sabedoria para uma vida justa. O verso áureo: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Salmo 90, verso 12. Como vimos na semana passada, a graça divina oferece o perdão dos pecados e cria um novo coração no pecador arrependido que, a partir de então, vive pela fé. A palavra de Deus também apresenta instruções para uma vida justa. Guardar a lei de Deus não é, de forma alguma, uma observância legalista das regras, mas significa ter um estreito relacionamento com Deus, uma vida cheia de bênçãos. Guardar a lei de Deus não é legalismo, é amor, é a expressão do amor a Deus quando nós somos obedientes a Deus. Não é tentar ser legalista, é expressar o nosso amor para com Deus que nos salvou. E o que nós podemos fazer? Obedecer a este Deus que nos salvou. A vida do justo não é isenta de tentações. Você sabe muito bem disso, somos tentados todos os dias. Às vezes, os justos podem ser tentados pela natureza astuta do pecado e até mesmo cair em tentação. Mas quando caímos, a mão de Deus nos levanta e nós confessamos os nossos pecados e continuamos vivendo na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus permite tempos de provação para que a fidelidade ou a infidelidade dos seus filhos seja claramente revelada. As provações são permitidas por Deus para nos testar, para nos provar, para que realmente desenvolvamos uma fé fortalecida. A sabedoria para uma vida justa é adquirida através de uma dinâmica da vida com Deus em meio a tentações e desafios, tentações e vitórias, e assim vamos nos desenvolvendo. Assim, a oração para que Deus nos ensine a contar os nossos dias, a fim de que possamos ter um coração sábio, reflete um compromisso contínuo de andar em fidelidade ao Senhor. Ensina-me a contar os meus dias. Queridos, nós precisamos pensar na brevidade da nossa vida. A vida é tão curta e nós precisamos viver em íntima comunhão com Deus, porque esta precisa ser a prioridade da nossa vida. Comunhão com o nosso Deus e Pai. Temos poucos anos de vida aqui nesta terra, mas a oferta que Jesus está nos fazendo é a eternidade com Ele no novo céu e na nova terra. Esta vida curta que aqui vivemos é somente uma experiência, um teste, para ver se realmente valorizamos a oferta que Deus está nos fazendo do novo céu, da vida eterna. Em Cristo Jesus, você tem esta bendita esperança. Aleluia! Na parte de domingo, guardo a Tua palavra no meu coração. Para quê? Guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não pecar contra o Senhor Deus. Queridos, guardar é um bom ato. Guardar a palavra de Deus é guardar uma boa coisa, um bom objeto. E para não pecar contra ti é um bom propósito. Por isso, a palavra de Deus em Salmo 119, abra sua Bíblia no Salmo 119 e vamos ler este salmo do verso 1 até o verso 16. Do verso 1 até o verso 16, Salmo 119.
Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. O Salmo 119 todinho está falando da lei do Senhor. Você vai ler repetidamente os versos que falam sobre a lei do Senhor. Já começa o primeiro dizendo: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Verso 2: bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Quando fala de lei do Senhor, quando fala dos estatutos do Senhor, dos preceitos do Senhor, dos testemunhos do Senhor, são palavras sinônimas. Tudo está falando da lei do Senhor. A lei que Deus escreveu com o seu próprio dedo, os 10 mandamentos. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Estatutos é uma palavra sinônima de lei do Senhor. Verso 6: então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Verso 8: observarei os teus estatutos, teus mandamentos, não me desampares totalmente. Verso 10: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Verso 11: escondi a tua palavra. Esconder é uma boa ação. Esconder a palavra de Deus é uma boa coisa para se esconder. No coração é um bom lugar. Para não pecar contra ti é um bom e ótimo propósito. Porque o nosso propósito é agradar e obedecer ao nosso Deus, não pecar contra Deus. O propósito nosso é obedecer, é submissão a Deus. O pecado acontece na nossa vida, mas nós o confessamos e continuamos na graça do nosso Senhor Jesus. E agora o verso 15: em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos, recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. E agora vamos ler, ainda no Salmo 119, o verso 163 em diante: abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. Queridos, as expressões de fidelidade, de amor, de obediência à lei de Deus está presente em todo o Salmo 119, que é o maior salmo, é o maior capítulo da Bíblia. E agora o verso 164: 7 vezes ao dia te louvo pelos juízos da tua justiça. E o verso 165: muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. A paz existe para os filhos e filhas de Deus que têm alegria e prazer em obedecer os mandamentos do Pai Celestial. Muita paz enche o nosso coração, porque nós amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E agora o verso 166: Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os extremamente. O salmista não mede palavras para expressar o amor que ele tem para com os mandamentos de Deus, por isso ele diz: amo-os extremamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. A Bíblia descreve uma vida diária de fé como uma peregrinação, um andar com Deus em seu caminho de justiça. A vida de fé é mantida andando na lei do Senhor. Andar na lei do Senhor é obedecer os mandamentos do Senhor, andar na presença do Senhor. A vida do justo, que é um sacrifício vivo, como diz Romanos capítulo 12, verso 1, deve ser isenta do amor ao pecado. Nós, como pecadores, pecamos, mas nós não amamos o pecado, nós amamos a Jesus. Por isso, pela nossa comunhão constante com Jesus Cristo, nós aborrecemos o pecado. Nós sentimos repulsa pelo pecado. O pecado se torna ofensivo para nós. Nós nos deleitamos em Jesus Cristo, na obediência a Ele.
na submissão a Ele. Uma vida dedicada a Deus também é um caminho de perfeição, indicando que a pessoa assume uma direção correta na vida, que é agradável a Deus. Guardar os mandamentos de Deus não tem nada a ver com a observância legalista das regras divinas. Guardar os mandamentos de Deus não tem nada a ver com tentar se salvar através da lei. Muitos acusam os que guardam os mandamentos de Deus como que se eles estivessem tentando se salvar pela lei. Não, queridos. Ninguém está tentando se salvar pela lei. O Salvador só existe um, é Jesus Cristo, que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que subiu ao céu por nós e que vai voltar nos buscar. Jesus é o nosso Salvador. Mas como é que você e eu poderemos expressar nosso amor para com Jesus Cristo? Obedecendo. É assim que os filhos demonstram amor para com os pais, obedecendo às ordens do pai e da mãe. Filhos que dizem que amam os pais, mas não obedecem às ordens do pai e da mãe, eles não amam. Simplesmente assim. Aqueles que dizem que amam a Deus e que não guardam seus mandamentos, a Bíblia diz que são mentirosos. Isso está muito claro lá na primeira carta de João, o capítulo 2 e o verso 4. Aquele que diz que ama a Deus e que não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso, nele não está a verdade. Eu gostaria de ler para você esse texto. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, o capítulo 2 e o verso 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Por isso, meus queridos, não confundam a obediência aos mandamentos de Deus como legalismo. Legalismo é tentar se salvar pela lei, mas quando nós abraçamos a Jesus como Salvador e em resposta, em gratidão a Jesus Cristo que nos salvou, nós obedecemos os seus mandamentos, isso não é legalismo. Isto é amor a Deus, amor a Jesus Cristo, nosso Salvador. Grande paz têm os que amam a tua lei, diz o Salmo 119, 165. Para eles não há nada que os faça tropeçar. O tropeço retrata o fracasso moral. Como a lâmpada para os pés do salmista, a palavra de Deus nos protege das tentações. O Salmo 119, verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, ilumina o nosso caminho, para que não caiamos nas ciladas de Satanás. Como Jesus Cristo demonstrou o poder da palavra de Deus em sua vida? Quando você lê a experiência de Jesus no deserto da tentação, lá em Mateus capítulo 4, verso 1 até o verso 11, fala quando Jesus Cristo jejuou 40 dias e 40 noites. Satanás apareceu para ele tentando-o e as tentações de Satanás foram enfrentadas por Jesus Cristo usando a palavra de Deus. Está escrito, está escrito. Jesus Cristo usou a palavra de Deus para se proteger contra as tentações de Satanás. Por isso, queridos, nós também, imitando o exemplo de Jesus, deveremos guardar a palavra no nosso coração, porque guardando a palavra de Deus no nosso coração, estamos sendo fortalecidos para refutar e rejeitar e vencer as tentações de Satanás. Esconder a palavra de Deus é uma boa ação. Esconder a palavra de Deus é uma boa coisa. No coração é um bom lugar. Para não pecar contra ti é um bom propósito. Aleluia! Na parte de segunda-feira, ensina-nos a contar os nossos dias. Nós não podemos viver essa vida como se não precisássemos prestar contas a ninguém. Nós temos que prestar contas ao nosso Deus Criador, ao nosso Deus Salvador. Ele cuida de nós e Ele nos ensina a contar os nossos dias de forma sábia. Nós temos tão poucos dias de vida e nós precisamos manter isso na mente. Nossa vida é curta,
é curta para ser esbanjada em coisas supérfluas. Precisamos dar prioridade a Deus, a sua palavra. Nós precisamos dar prioridade para a salvação, para o plano de Deus para a nossa vida. Vamos ler juntos o Salmo 90. Este salmo foi escrito por Moisés. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra, e o mundo sim de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus é Deus, de eternidade a eternidade. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Deus é eterno. Então, para ele, 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Queridos, nós não conseguimos entender a eternidade porque nossa vida é muito curta. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Essa expressão aqui de Salmos 90, verso 4, ela é usada lá por Pedro na sua carta, quando ele diz para Deus, 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Deus é eterno. Verso 5, Tu os levas como corrente d'água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce e à tarde corta-se e seca. A nossa vida é passageira, é efêmera, mas Deus é eterno. E o verso 8, diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. A vida passa rápido. Nós precisamos usar sabiamente o tempo que Deus nos dá para priorizar o céu, priorizar comunhão com Jesus Cristo, priorizar o estudo da palavra de Deus, priorizar a preparação para a segunda vinda de Jesus. A duração da nossa vida é curta. E o verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, buscando a sabedoria de Deus. No Salmo 102, verso 11. Salmo 102 e o verso 11. Os meus dias são como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Vários textos dos Salmos falam da brevidade da nossa vida. Lemos também no Salmo 103, o verso 14 a 16. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Aqui está mais uma vez o Salmo 103, nos lembrando da brevidade da nossa vida. Mas Deus tem uma vida eterna para você. Ele nos oferece a vida eterna. É para nós usarmos esta breve e curta vida aqui na Terra como um meio de nos prepararmos para a vida eterna, abraçando a Jesus como Salvador. Esse é o dilema do ser humano. O dilema do ser humano é que nós esquecemos que a nossa vida é curta demais e nós nos distraímos com tantas outras coisas e deixamos de lado o que é o mais importante. É a comunhão com Jesus Cristo, é o preparo para a volta de Jesus. A existência humana caída não passa de um vapor à luz da eternidade. Até quem não crê em Deus chora e lamenta a brevidade da vida. A sabedoria de que precisamos é a de como contar os nossos dias. Se podemos contar nossos dias, isso significa que são limitados e que sabemos disso. Viver com sabedoria significa viver com a consciência de que a vida é transitória, o que leva à fé e à obediência.
Essa sabedoria é adquirida somente pelo arrependimento e pelos dons divinos do perdão, compaixão e misericórdia. Graças a Jesus, nosso Salvador, abriu-se uma saída para escaparmos do dilema humano. Sem Jesus Cristo não teríamos nenhuma esperança, mas em Jesus temos o dom da vida eterna. Através de Jesus é feita uma oferta para você. Em João 3,16, ali diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o presente de Deus para você, vida eterna em Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de terça-feira, o teste divino. Deus nos testa, Deus nos prova, Deus nos faz passar pelo fogo do ourives. Abra sua Bíblia em Salmos 81. Salmos 81, e vamos ver então o verso 7 e o verso 8. Salmo 81. Clamaste na angústia e te livrei, respondi do lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. Queridos, o povo de Deus foi rebelde em Meribá. Lá, Meribá quer dizer contenda. Quando o povo se revoltou contra Deus e provocou a Deus, Deus providenciou para eles água, mas eles reclamaram, eles acusaram Moisés. Foi em Meribá que o povo de Israel testou a Deus, desafiando a sua fidelidade e poder para prover as suas necessidades. Agora abra sua Bíblia no Salmo 95. O Salmo 95, e vamos ver o verso 7 a 11. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá. Novamente, o Salmo está falando de Meribá, o lugar onde o povo realmente se revoltou contra Deus. Mas Deus, mesmo o povo rebelde, mesmo o povo pecando contra Deus, Deus não os abandonou e proveu água em abundância para eles. Não endureçais os vossos corações, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos, por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. E agora o Salmo 105. O Salmo 105, vamos ver os versos 17 a 22. Mandou perante eles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou, mandou o rei e o fez soltar, o dominador dos povos, e o soltou, fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cão. Este Salmo 105 está falando da forma miraculosa que Deus usou para com Israel, mandando José na frente, fazendo de José o governador do Egito, para preparar um lugar para receber Jacó e a sua família. Queridos, a referência que os salmos fazem a Meribá transmite dupla mensagem. Primeiro, o povo de Deus não deve repetir os erros das gerações passadas, mas precisa confiar nele e andar em seu caminho. Segundo, embora o povo tenha falhado no teste, Deus socorreu o povo. A graça salvadora no passado assegura a graça às novas gerações. O Salmo 105 mostra que as provações foram um meio divino de testar a confiança de José na sua palavra sobre o seu futuro.
O objetivo do teste da fé de José era remover qualquer dúvida quanto à promessa divina e fortalecer a confiança dele na orientação de Deus. O objetivo da disciplina divina é fortalecer seus filhos, prepará-los para o cumprimento da promessa, como mostrado no exemplo de José. No entanto, a rejeição da instrução divina resulta em crescente teimosia e endurecimento do coração. Deus requer pronta e incondicional obediência à sua lei. Os homens, porém, estão adormecidos ou paralisados pelos enganos de Satanás, que sugere desculpas e subterfúgios e lhes vence os escrúpulos, dizendo, como dissera para Eva lá no Jardim do Éden: é certo que não morrereis. Satanás sempre está invertendo a palavra de Deus. A desobediência não só endurece o coração e a consciência do culpado, mas tende também a corromper a fé dos outros. Aquilo que a princípio se lhes afigurava muito errado, gradualmente perde esse aspecto por estar constantemente perante a pessoa, até que finalmente ela duvida de que seja de fato pecado. A pessoa se acostuma com o pecado até que o pecado deixa de ser pecado para ela. Diante de Deus continua sendo pecado, mas ela se acostumou com o pecado e aquilo deixa de ser pecado para ela. Esse é o problema nosso como pecadores. Se nós não nos afastarmos do pecado, o pecado vai se tornar familiar para nós e vai deixar de parecer pecado. Vamos pouco a pouco nos acostumando com ele, até que ele nos parece totalmente inofensivo. Mas, se você tem comunhão diária com Jesus Cristo e você busca o batismo do Espírito Santo cada dia, o pecado vai se tornando cada vez mais ofensivo para você, repulsivo para você, assim como era para Jesus. Você tem percebido o fato de que o pecado endurece o coração humano? Quando o pecador decide continuar na prática do pecado consciente, esse pecado endurece o coração dele e pouco a pouco vamos começar a defender o pecado. Por isso a palavra de Deus diz que enganoso é o coração humano, perverso é o coração humano, mais do que todas as coisas. Não confie no seu coração, não confie nos seus sentimentos. Afaste-se do pecado, porque o pecado tem nome, é Satanás. Afaste-se de Satanás. Agarre-se a Jesus Cristo, mantenha-se em comunhão com Ele e receba dele o Espírito Santo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o engano do caminho perverso. Abra sua Bíblia agora no Salmo 141. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar das coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Fira-me, ó justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das suas maldades. Agora o verso 8. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor, em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. O Salmo 141 é uma oração para proteção contra as tentações de dentro e de fora. O salmista não é apenas ameaçado pelos esquemas dos ímpios, mas também é tentado a agir como os ímpios. O primeiro ponto fraco é o autocontrole quanto ao falar. E o salmista ora para que o Senhor vigie a porta dos seus lábios. Essa imagem se refere à guarda dos portões que, nos tempos bíblicos, protegia as cidades.
Nessa prova, o Filho de Deus aceitará o conselho dos justos ou será atraído pelas iguarias dos ímpios? Agora, leia comigo o Salmo 1. O Salmo 141, ele se assemelha muito ao Salmo 1. Vamos ler o Salmo 1 e o verso 1. Aqui diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os semelhantes se atraem. Se você ama Jesus Cristo e tem prazer em viver em comunhão com Jesus Cristo, então você vai ser atraído por pessoas que também amam a Jesus Cristo e vivem em comunhão com Jesus. Os semelhantes se atraem. Agora, se você se assenta na roda dos escarnecedores, se você se assenta juntamente com eles, você vai se assemelhar a eles. O Salmo 141, verso 4, descreve a natureza progressiva da tentação. Primeiro, o coração se inclina para o mal. Em segundo lugar, pratica más ações. Em terceiro, o coração come das iguarias dos ímpios, ou seja, aceita suas más práticas como algo desejável. Da mesma forma, o Salmo 1 diz que a tentação vem para impedir que o Filho de Deus ande no caminho do Senhor, fazendo-o andar com os ímpios, permanecer no caminho dos pecadores e finalmente sentar-se com os escarnecedores. Não devemos ser como ímpios e escarnecedores, nem permitir que nos afastem do Senhor. Bem-aventurado o homem e a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, nós somos atraídos por Jesus. Nós amamos a lei do nosso Deus, meditamos nela de dia e de noite. Como filhos, nós nos assemelhamos ao nosso Pai Celestial. Aleluia! Na parte de quinta-feira, bênçãos da vida justa. Vamos ler agora o Salmo 1 inteiro. Vamos ler o Salmo 1 inteiro. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós não atendemos os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Você não para se assentar com os pecadores, com os escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor é odiada por Satanás, a lei do Senhor é odiada pelos ímpios, mas a lei do Senhor é motivo de meditação para o povo de Deus. Meditar na lei do Senhor, se alegrar na lei do Senhor, entendendo que é uma lei de amor, é um muro de proteção para os filhos de Deus. A lei de Deus é um muro de proteção. Na sua lei, medita dia e noite. Verso 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Deus fará prosperar tudo que suas mãos tocarem, assim como fez com José. A Bíblia diz de José, na casa de Potifar, que tudo que José tocava à mão prosperava. Deus faz prosperar tudo aquilo que você planeja, porque os nossos planejamentos incluem Deus. Queridos, vamos ler também o Salmo 112. O Salmo 112, os versos 1 até o verso 9. Aqui diz: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Onde está o seu prazer? Nos mandamentos de Deus? Louvado seja Deus. E agora o verso 6. Na verdade que nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, falando do justo, do Filho de Deus, dos filhos de Deus. É liberal, dá aos necessitados,
a sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. Deus nos faz liberais, caridosos. Vamos ler ainda o Salmo 128. O Salmo 128 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Você quer ser feliz? Quem não quer ser feliz? Mas aqui está a receita, aqui está a prescrição de Deus para você ser feliz. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É o caminho da felicidade. É óbvio que aqui na terra você vai ser perseguido, aqui na terra você vai ser provado. Todos nós, filhos de Deus, passamos pelo fogo do ourives, somos testados, mas somos felizes, porque temos paz de consciência, temos a certeza do amor de Deus, temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus, por isso somos felizes. Não porque não tenhamos sofrimentos, não porque não sejamos perseguidos, mas a nossa felicidade é pelo fato de termos a Jesus como Salvador, a proteção de Jesus e a promessa de que Ele vai voltar em breve para nos levar para o céu. Isso nos dá esperança e isso nos torna felizes, porque nós estamos servindo a Deus aqui nesta terra, amando o nosso próximo, sendo liberais e caridosos com o próximo, com o necessitado. Isso nos dá um senso de felicidade. Por isso, a palavra de Deus diz aqui: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Agora, Salmo 128, verso 3. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Das muitas bênçãos prometidas àqueles que reverenciam o Senhor, a paz é talvez uma das maiores. O Salmo 1 compara os justos a uma árvore plantada junto a uma corrente de águas que produz seus frutos no devido tempo e cuja folhagem não murcha. Essa comparação identifica a fonte de todas as bênçãos, a saber, permanecer na presença de Deus e em seu santuário e desfrutar de um relacionamento ininterrupto e de amor para com Ele. Ao contrário dos ímpios, retratados como joio, sem estabilidade, sem lugar nem futuro, os justos são como árvores frutíferas com raízes, tendo um lugar perto de Deus e vida eterna. O Salmo 128 evoca as bênçãos do reino messiânico, em que sentar-se sob a própria videira e figueira é um símbolo de paz e prosperidade. A bênção da paz sobre Jerusalém transmite esperança no Messias, que acabará com o mal e restaurará a paz no mundo. Na Bíblia, a herança dos salvos é chamada pátria. Ali, o pastor celestial conduz seu rebanho às fontes da água viva. A árvore da vida produz seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Existem rios sempre a fluir, claros como cristal, e ao lado deles, árvores agitando-se suavemente projetam sua sombra sobre os caminhos preparados para os resgatados do Senhor. Ali, as extensas planícies se expandem na direção de lindas colinas e as montanhas de Deus erguem seus majestosos cumes. Nessas planícies pacíficas, ao lado daquelas correntes cristalinas, o povo de Deus, durante tanto tempo peregrino e errante, encontrará um lar. É o lar que o nosso Pai Celestial está nos preparando, novo céu e nova terra. O Novo Testamento descreve o cumprimento dessa esperança no segundo advento de Jesus e na criação de um novo mundo. Apocalipse capítulo 21 fala: vi a cidade santa que descia do céu, preparada como uma noiva, preparada para o seu marido. Esta cidade santa é o tabernáculo de Deus,
é a casa de Deus que desce do céu. E ali estará o trono de Deus. É a capital da nova terra. Nós vamos adorar a Deus de sábado em sábado, de lua nova em lua nova, como diz Isaías 66, versos 22 e 23. Vamos adorar a Deus na sua casa, a Nova Jerusalém. Nós vamos viver em toda a extensão da terra, mas a Nova Jerusalém é o santuário de Deus. É ali que vamos adorá-lo de sábado em sábado. Queridos, enquanto os justos recebem muitas bênçãos nesta vida, a plenitude do favor de Deus os aguarda quando o reino de Deus for totalmente restaurado no fim dos tempos. Na volta de Jesus, seremos arrebatados para o céu. Vamos viver ali 1000 anos, como diz Apocalipse capítulo 20. Vamos viver 1000 anos, reinar com Cristo. Apocalipse 20, verso 6. 1000 anos no céu com Jesus. E depois vamos descer com a cidade santa. Assim diz Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 8 e 9, fala da cidade santa descendo do céu. Fala dos ímpios sendo ressuscitados e sendo queimados. E fala de Jesus Cristo criando um novo céu e uma nova terra. Este é o tema de Apocalipse capítulo 21. Novo céu, nova terra. A cidade santa com 12 portas, com o nome das 12 tribos. Em cada porta existe o nome de uma tribo. A terra estará toda dividida em 12 grandes tribos. Nós vamos pertencer a uma das tribos. Queridos, o plano de Deus é maravilhoso, vai além da nossa imaginação, o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Por quê? O sacrifício de Jesus na cruz é a garantia das promessas encontradas no Novo Testamento, quanto ao que Deus reservou para nós. Jesus Cristo, crucificado, ressurreto, assunto ao céu, prestes a voltar. Ele é a nossa esperança e Ele é a certeza de que este novo céu, esta nova terra prometidos por Jesus Cristo, isto vai se tornar uma realidade. Você e eu vamos viver como súditos de Deus na nova terra. Queridos, o plano de Deus para você não é somente nesta curta e breve vida que temos aqui na terra. Não, o plano de Deus é para a eternidade. Juntemos todas as benditas promessas do seu amor para que possamos contemplá-las continuamente. Fixe sua memória, foque a sua mente nas promessas de Deus. Estes são os quadros que Deus quer que você contemple. O Filho de Deus deixando o trono do seu Pai, tendo sua natureza divina revestida com a natureza humana para resgatar o ser humano do poder de Satanás. Pense nesse grande sacrifício de Jesus, de revestir-se da natureza humana e viver como homem na terra e reter a natureza humana para todo sempre. É o Deus homem para sempre. Seu triunfo em nosso favor, abrindo para você e para mim a porta do céu. Vamos ser exaltados ao trono de Deus. Queridos, está muito próximo o dia em que Jesus Cristo voltará e nos levará para o céu. E vamos viver com Ele os 1000 anos no céu. E vamos depois descer com a cidade santa no final dos 1000 anos. E então a nova terra surgirá. Ele vai criar uma nova terra, sem pecado, sem a presença de Satanás, dos demônios e dos ímpios, porque eles vão se tornar cinzas. E das cinzas destes ímpios, Deus criará uma nova terra que será o lar dos filhos de Deus. E aqui estará o trono de Deus. Apocalipse 21, verso 3. E eu vi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, é a nova Jerusalém, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Meu querido irmão, essa promessa pertence a você. Agarre esta promessa, pela fé em Jesus Cristo, porque Jesus em breve virá. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, nós ansiamos e desejamos por esta promessa. Volte logo, querido Jesus, nos buscar, para nos levar para o céu, para vivermos contigo os 1000 anos no céu, e depois vivemos a eternidade na nova terra, cuja capital é a Nova Jerusalém, onde vamos te adorar, Pai. Vamos te adorar, querido Jesus, de sábado em sábado e de lua nova em lua nova. Aleluia por essas promessas, por esta bendita esperança. Ouve a nossa oração, o nosso clamor. Volte logo, querido Jesus, pois é em teu nome que suplicamos. Amém e amém. Fique com a paz de Jesus. Amém.